Olá pessoal, tudo bem? O conteúdo de hoje é progressão geométrica. O que seria uma progressão geométrica? Progressão geométrica é uma sequência numérica onde, a partir do primeiro termo, o seu termo posterior, ele é construído a partir da multiplicação do seu antecessor por uma constante, por uma razão. Tá? Então vamos lá, vamos verificar aqui no exemplo. No exemplo eu tenho 2, 4, 8, 16. Como é uma sequência simples, dá para perceber, né? Aí até a razão, mas como fazemos para descobrir qual é a razão e se de fato é uma PG? Bom, vamos descobrir qual é a razão. Professor, mas a letra Q na razão, na PA não era R na progressão aritmética? Sim, na PA era R, né, a razão, e na PA a construção era através da soma. Para diferenciar, nós usamos aqui o Q na PG, por que Q? Porque a gente vai dividir o número pelo seu antecessor. E a gente sabe que o resultado de uma divisão é o quociente. Tá? Então, para diferenciar, a gente usa a letra Q. Então vou pegar aqui o número 4 dividido por 2. A razão aqui deu 2. Tá? Eu não preciso de necessariamente dividir o A2 pelo A1. Eu posso dividir qualquer número da sequência pelo seu antecessor, pelo seu número anterior. Vamos pegar um número qualquer aqui, ó. 64 dividido por 32. Também dá 2. Bom, se a razão é 2, como que eu vou agora comprovar se ela é realmente uma PG? Fazendo a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. E assim por diante. Tá? Então, ela é uma PG. E é uma PG crescente. Porque os números estão aumentando. Tá? Quais tipos de progressão que existe? Progressão geométrica que existe? Existe a crescente. Essa daqui, qual seria essa? Vamos ver. Vamos fazer aqui descobrir a razão. Menos 3 dividido por menos 1. 3 dividido por 1 dá 3. Menos e menos vai dar mais, tá? Lembrando da regrinha de sinal, sinais iguais dá mais, né? Menos e menos são iguais, dá mais, sinais diferentes dá menos. Isso vale para multiplicação e para divisão. Então deu 3. Menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 3 vezes 3, menos 9. Menos 9 vezes 3, menos 27. Menos porque menos e mais da constante vai dar sempre menos. Ela aqui está aumentando o número para o lado negativo. Então ela é decrescente. 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 Essa daqui, vamos ver qual é a razão? Menos 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 dá 2. Menos e mais vai dar menos. Sinais diferentes dá menos. Então a constante é menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 vezes menos 2 dá menos e menos mais, vai dar 12 e assim por diante. Como ela está variando os números, uma hora positivo, outra hora negativo, nós chamamos essa daqui de oscilante. Tá? E o último,
O número está se repetindo, 5, 5, 5, 5. Qual seria a razão? 5 dividido por 5, 1. Razão é 1. Então, nesse caso aqui, ela é constante. Na PA, a constante, a razão lá era 0. Você somava o número ao 0 e se mantinha sempre o mesmo número. Tá? Aqui, a razão é 1. Então, olha só. Para ser crescente, o número vai aumentar, mas a razão positiva. Para ser decrescente, o número está diminuindo, porém, a razão também é positiva. E no caso da oscilante, tá, a minha razão vai ser negativa. E para constante, a razão sempre vai ser 1. Agora vamos passar alguns exemplos de probleminhas envolvendo uma progressão geométrica. Aguardem aí. Bom, seguindo aqui um exemplo, vamos lá. Determine o 10º termo de uma PG cujo primeiro termo é 2 e a razão é 3. Bom, poderíamos fazer de que forma isso daí? Poderíamos colocar na sequência, não é? O primeiro número aqui é 2, 2 vezes 3, que é a razão, dá 6, 6 vezes 3, 12, e assim por diante até chegar no 10º termo, né? Só que a gente não vai fazer isso, porque a gente vai usar a fórmula geral da PG. Qual que seria a fórmula geral? A n é igual a 1 vezes Q n menos 1, tá? Fórmula geral da PG. Por que que a gente vai usar essa fórmula geral? Porque aqui são 10 termos que estão falando aqui. Na posição 10, né? No termo lá 10 é o que eu quero saber. Mas se fosse mais, se fosse na posição 30, como que eu faria? Ia dar trabalho, né? Então a gente vai usar o termo geral, que é esse daqui, ó. O AN é o que eu quero saber. Tá? Tem gente que fala que é o último termo, mas não é necessariamente o último termo, é um termo qualquer da sequência. O AN é o que eu quero saber, eu não sei. O A1 foi dado aqui, ó, o primeiro termo é o A1, então aqui é 2. N é o número de termos dessa sequência. Porque se eu quero achar lá o 10º termo, então essa sequência vai ter 10 termos. E a razão, já foi falada ali, não precisa nem de calcular, é 3. Né? Então é só a gente agora seguir o cálculo. AN, que é o que eu quero saber, é igual a 1, 2, vezes a razão está aqui, é 3. N é o número de termos, 10, menos 1. O 1 vai aparecer em todas as contas porque faz parte da fórmula, tá? Então aqui, ó, a n é igual a 2 vezes 3 elevado a 10 menos 1 dá 9. Tá? Lembrando que na potência você vai multiplicar o 3 por ele mesmo 9 vezes. Tá? Se fosse um número maior, teria que multiplicar, dá trabalho? Dá trabalho. Tá? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, e aí até chegar 9 vezes. Tá? Mas para nós não perdermos muito tempo, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a calculadora. Na calculadora de vocês, aí do celular, ou na calculadora científica, tá? Você pega o seu celular ali na horizontal, tem uma calculadora simples. Quando você vira ele normalmente, vira ele na vertical, vai aparecer a calculadora científica. E na científica vai ter um númerozinho lá, uma tecla que vai ser assim, ó, x elevado a y. Tá? Se não for essa tecla, vai ser a tecla que é o símbolo lá, né? O sinal da acento circunflexo, o acentozinho lá do vovô.
Então você vai usar ela. Como que você usa ela? Você vai colocar 3, aperta a tecla, aqui a quantidade de vezes, no caso aqui 9, e aperta o igual, tá? E vai te dar o valor. Aí vai ficar AN é igual a 2 vezes, o valor é, deixa eu olhar aqui porque eu já tenho pronto, 19.685. 19.680. Opa, desculpa, 683. Tá? 19.683. E aí eu faço a minha multiplicação. 39.366. 39.366 vai ser o 10º termo desta sequência. Cresce bastante o número, né? Tá? Vou passar mais um exemplo pra gente aí, tá? Aguardem. Voltando aqui para nosso segundo exemplo, o 8º termo de uma PG é 256. E a razão dessa mesma PG é 2. Calcule o primeiro termo. Bom, vamos anotar primeiro os dados, né? Que a gente tem. O 8º termo da PG é 256. Isso quer dizer o quê? Que lá na posição 8, tá, é o número 256 que a gente vai anotar aqui no AN. O A1 é justamente o que ele está perguntando, é o que a gente quer achar. Número de termos. Se ele está dizendo aqui no 8º termo tem lá o 256, então é uma PG de 8 termos. Aqui a gente vai usar o 8. E a razão é 2. Não há necessidade de calcular porque já está indicado ali, 2. Tá? Então agora é só a gente aplicar o cálculo matemático aí no termo geral. Vamos lá. A N eu tenho 256. É igual. A1 eu tenho? Não. É justamente o que eu quero saber. Então vou deixar aqui como A1. A razão que tenho 2. N menos 1. 8 menos 1. Quanto que dá isso? 8 menos 1 dá 7. Aí é só multiplicar o 2 por ele mesmo 7 vezes. O 2 é um número fácil, tá? Vai ficar, vamos colocar aqui já de novo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. Mais, se sentir dificuldade já sabe. Coloca lá o 2, aperta lá na calculadora vertical, aperta lá o símbolozinho, a tecla com esse símbolo, e coloca o 7. Igual, já vai dar o resultado, tá? E agora, o que que eu faço, gente? Ó, como está aqui esse número multiplicando, eu vou deixar isolado o A1, esse número passa para o outro lado, fazendo a operação inversa, que é a divisão. 256 dividido por 128, que é igual a A1. A1 é igual, efetuo aqui a minha divisão, o A1 é 2. Tá ok, gente? Espero que tenham entendido aí, tá? Existem mais cálculos a serem feitos, né? Por exemplo, no problema pode estar perguntando aqui qual é a razão, qual é o número de termos, né? E aí é só você fazer os cálculos matemáticos, né? Não dá para passar tudo porque senão fica muito extenso. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Comentem para mim aí, lá quando eu passar atividades, se tiverem dúvida, comentem, perguntem, tá? E coloquem também se vocês gostaram do vídeo, tá ok? Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.